paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por tua vida. Estamos chegando para mais uma aula do nosso curso livre para pregadores iniciantes. Quero ser grato a Deus por tua vida. Você que tem nos acompanhado aqui neste curso básico para aqueles que estão iniciando na pregação do Evangelho. Eu quero louvar a Deus por tua vida, pela sua dedicação ao estudar a Bíblia Sagrada, para o estudo da Palavra de Deus. E quero também ser grato a você que é inscrito aqui em nosso canal. Quero te pedir para que deixe o like aqui em nosso vídeo, compartilhe com seus irmãos e amigos, faça com que esse leque aumente com os nossos irmãos, é isso para a glória de Deus. E você que não é inscrito ainda, se inscreve em nosso canal. Hoje estaremos estudando a nossa quinta aula e hoje estaremos estudando sobre o pregador e a Bíblia, sua estrutura, leitura e estudo da Palavra de Deus. Você que já é inscrito em nosso canal, muito obrigado. Deixa o teu like, compartilha, faz os seus comentários. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui, a gente, dentro do possível, estaremos te respondendo. Você que está assistindo esta aula e ainda não é inscrito, se inscreve aqui em nosso canal, nos ajuda a divulgar o Evangelho. Compartilhe com seus irmãos e amigos e faça com que o Evangelho alcance mais pessoas. Muitos irmãos que estão iniciando o ministério da pregação, às vezes não sabem por onde começar, às vezes não sabem como fazer, como iniciar. Nós estamos aqui tentando ajudá-los a fazer isto, a dar início ao ministério da pregação da Palavra de Deus. Tem uma chamada? Tem um desejo de pregar? Assiste às nossas aulas. Temos aqui uma pré-lista com as aulas anteriores. E todas as segundas-feiras estamos publicando a aula da semana. E você pode nos acompanhar no nome de Jesus. Fica na paz, um abraço, vamos à aula. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, o pregador e a Bíblia, a sua estrutura, a leitura e o estudo da mesma, eu quero ler o versículo de número 11 do Salmo 119, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glórias a Deus. Oro com você neste momento. Senhor Deus e Pai eterno, louvamos a Ti por mais esta oportunidade, pedindo a Ti, Deus, que nos dasse uma inspiração do Teu Espírito Santo, tanto para transmitir o conhecimento bíblico, como também para receber estas informações para a glória do Teu nome. Deus, oro por cada um desses alunos, Senhor, que presencialmente tem realizado esse curso para a glória do Teu nome, tem frequentado este curso para a glória do Teu nome, como também aqueles que fazem via o canal do YouTube. Abençoa cada um deles em nome de Jesus. Amém. A nossa introdução para a nossa aula. Nós, nesta aula, vamos analisar a estrutura da Bíblia, sua composição, divisão e classificação dos livros do Antigo Testamento como do Novo Testamento, assim como o pregador deve priorizar a leitura da Palavra de Deus e como estudar as Sagradas Escrituras, buscando seus ensinamentos para colocá-los em prática e também para ensinar através da pregação do Evangelho. Primeiro tópico da nossa aula, a estrutura da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto, é inspirada por Deus. Ele é o próprio autor. Ela é a inerrante, infalível, imutável palavra de Deus, mas também um livro humano, pois Deus utilizou-se de homens para escrevê-la, tendo assim suas partes gramaticais, e por isso o pregador precisa conhecer sua estrutura, ler e estudar a Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia vem do grego
biblion, que significa pequenos livros. Portanto, a Bíblia é uma coleção de pequenos livros. O assunto central da Bíblia é a revelação máxima de Deus através da obra de Jesus Cristo em favor dos homens. Foi escrita com a finalidade de levar o homem à salvação. Primeiro ponto, a Bíblia divide-se em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, sendo hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a língua original dos hebreus, e o aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, língua dominante da época. 2. Quem escreveu e em quanto tempo escreveram a Bíblia Sagrada? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores que levaram aproximadamente 1.600 anos para escrever. O primeiro a escrever foi Moisés, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. E o último escritor da Bíblia, João, o apóstolo, que escreveu o livro do Apocalipse no ano aproximadamente 100 depois de Cristo. A Bíblia é um livro antigo, cerca de 4.000 anos, desde o seu primeiro livro escrito até os dias de hoje. 3. A estrutura e divisões dos testamentos. A Bíblia é composta por 66 livros que se dividem em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, como já falamos anteriormente. O Antigo Testamento, formado por 39 livros, que estão divididos em 4 partes, sendo 1. Pentateuco, primeira parte, Pentateuco, composto por 5 livros, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segunda parte, os livros históricos, composto por 12 livros, sendo eles Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Terceira parte, livros poéticos, composto por 5 livros, sendo eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Quarta parte, os livros proféticos, que é composto de 17 livros. Uma observação aqui, os livros proféticos estão divididos em 2 partes, que são conhecidas como profetas maiores e profetas menores. Isso devido à importância do escrito e à composição de cada livro, tá ok? Profetas maiores são 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores é composto por 12 livros, sendo eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esta é a composição do nosso Antigo Testamento, da Bíblia cristã, que nós usamos em nossos cultos diariamente. B. O Novo Testamento, composto por 27 livros,
que estão divididos em 4 partes, sendo, primeira parte, os evangelhos, com 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, também chamados de biografia, porque contam a história de Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição. 2, o livro histórico, o único livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. 3, cartas ou epístolas, composta por 21 livros. Uma observação, como os livros proféticos do Antigo Testamento, as cartas ou as epístolas estão divididas em 2 grupos. As cartas paulinas, ou as epístolas paulinas, e também as epístolas gerais, escritas por outros escritores. As epístolas paulinas são 13, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Epístolas gerais são 8. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Cada um dessas epístolas leva o nome do seu escritor, com exceção da epístola aos Hebreus, que até hoje há um questionamento de quem seja o escritor da epístola aos Hebreus. E o 4º grupo, ou a 4ª parte, é o livro profético do Novo Testamento, escrito por João, o apóstolo, que é o livro do Apocalipse. Entendendo aqui, meus irmãos, uma parte básica da estrutura da Bíblia, uma aula dada no nosso curso de discipulado. Temos aqui em nosso canal, né, algumas aulas de discipulado, só você procurar. Eu vou deixar aqui na playlist as aulas do discipulado que realizamos na nossa igreja com os nossos irmãos. Só você acessar, você vai ter uma aula mais aprofundada sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. Sendo assim, louvamos a Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Amém, meus irmãos. Segundo tópico da nossa aula de hoje, pregador e a leitura da Bíblia. A leitura faz você familiarizar-se com a palavra de Deus. A leitura dá o material para a meditação do pregador. O pregador deve ler, conhecer, praticar e ensinar a palavra de Deus. Sendo assim, vamos para o nosso primeiro ponto sobre o pregador e a leitura da Bíblia. Como devo ler a Bíblia? Primeiro ponto do nosso segundo tópico. Como devo ler a Bíblia? A. Sabendo que seu autor existe. Deus está presente. Deus existe. Deus está vivo. Todas as vezes que vamos ler a Bíblia Sagrada, temos o privilégio do seu autor estar do nosso lado. Então, precisamos ter essa consciência. Letra B. Orando antes de ler a Bíblia, para que Deus dê iluminação na compreensão. Ninguém melhor para explicar um livro do que o seu autor. E quando
lemos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, o seu autor, Deus, que está vivo, está presente. Então oramos a Ele, pedindo que Ele nos dê a iluminação e a compreensão na sua palavra. Leia a Bíblia, sabendo que Cristo é o assunto central das Escrituras. Letra D. Leia a Bíblia de forma organizada. A Bíblia é um livro histórico. Leia em sequência. Saiba que Deus se revelou progressivamente. Ele vem se revelando ao passar dos livros da Bíblia Sagrada. Deus, ele se revela progressivamente. Um assunto que ele começa lá no livro do Gênesis, ele vem revelando através dos livros do Pentateuco, nos livros poéticos, nos livros históricos, nos livros proféticos, nos livros de revelação, nos evangelhos, nas cartas paulinas. Então ele vem revelando-se progressivamente e nos fazendo entender toda a história. Então faça uma leitura em sequência da Bíblia Sagrada. Se possível, for ler um livro, leia todo o livro. Se for ler uma seção da Bíblia, leia toda esta seção da Bíblia em uma ordem cronológica, numa ordem sequencial. Letra E. Leia passagens completas. Texto e contexto. Não leia texto fora do seu contexto. Saiba que o contexto de um texto pode ser imediato ou amplo. A explicação, o entendimento para o texto pode estar no versículo seguinte ou no versículo anterior. Isso é o contexto imediato. Como também pode estar num contexto mais amplo, em todo o livro que você está lendo, ou mesmo em toda a Bíblia Sagrada. Letra F. Leia com atenção. Não deixe ser distraído enquanto está lendo a Bíblia Sagrada. Para isto, em uma de nossas aulas aqui em nosso curso, nós falamos sobre o pregador e o devocional. O pregador precisa escolher um local adequado para este devocional. Com relação à leitura da Bíblia, da mesma forma, escolha um local, abra sua Bíblia, leia com atenção, não deixe ser distraído por nada. Se possível, desligue o aparelho celular, se afaste e escolha um local reservado para ler a Bíblia Sagrada. E leia com atenção. Letra G. Leia sem pressa. Melhor a qualidade do que a quantidade. Quando falamos aqui, leia sem pressa, saiba, a Bíblia Sagrada não é um jornal, não é uma revista semanal. A Bíblia Sagrada é a poderosa palavra de Deus. E na leitura apressada você pode perder o ponto da mensagem. Você pode perder o ponto especial na leitura. Então leia com calma. Leia meditando. Leia com atenção, sem pressa. Melhor a qualidade da leitura do que a quantidade da leitura. Amém? Por último, letra H. Leia com frequência a Bíblia Sagrada. Ou seja, leia a Bíblia todos os dias. Você, meu irmão pregador do Evangelho, que está iniciando esse ministério, tenha o costume, o hábito, o prazer, o desejo e execute a leitura bíblica diariamente. Tenha na sua agenda diária um momento de leitura da Bíblia para a glória de Deus. Amém?
Como ler a Bíblia? Segundo ponto, por que devo ler a Bíblia? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Por que eu devo ler a Bíblia Sagrada? Vamos te dar aqui 5 motivos. Primeiro, leia para conhecer o Deus da Bíblia. Leia para conhecer o autor da criação. Leia para conhecer o autor da vida. Leia para conhecer Deus. O profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus, onde ele se revelou para que a humanidade o conheça. E eu e você, como pregadores iniciantes do Evangelho, precisamos ler a Bíblia para conhecer Deus. B. Entender a criação. Leia a Bíblia para entender a criação de Deus. E nesta criação, a criação do homem, a história do homem, a nossa história, como fomos criados, para que fomos criados, a queda do homem, a reconciliação do homem, como o homem é reconciliado com Deus através de Cristo Jesus e qual o destino eterno do homem. Lê a Bíblia para entender a criação de Deus, em especial a criação e a formação do homem. 3. Leia a Bíblia para entender como agradar a Deus e fazer a sua vontade. Jesus falando, Mateus escreve para nós no capítulo 22, versículo 29, ele diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando lemos a Bíblia, entendemos como fazer para agradar a Deus e como fazer a sua vontade. 4. Por que devo ler a Bíblia? Ela me apresenta o meio para que eu tenha comunhão com Deus e com Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 23, está escrito assim: Jesus respondeu e disse-me: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é comunhão. Deus e Jesus vindo fazer morada no homem quando este guarda a sua palavra. Então, nós devemos ler a Bíblia, porque ela nos dá o meio, ela nos apresenta o meio de como ter uma comunhão, um relacionamento com Deus e com Jesus Cristo, o seu Filho. Por último, número 5, quinto motivo por que devo ler a Bíblia. Ela apresenta o que vai acontecer no tempo futuro. Só a Bíblia nos revela o que está por vir. O futuro, o amanhã. A Bíblia mostra para nós o que vai acontecer. E nós, como anunciadores do Evangelho, precisamos nos esforçarmos para entendermos sobre escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas. E a Bíblia é a ferramenta que me apresenta o que está para acontecer no futuro. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Indo agora para o nosso quarto ponto da nossa aula de hoje, quarto tópico da nossa lição de hoje, como estudar a Bíblia. O pregador precisa entender 3 verdades aqui que o pregador iniciante precisa entender. Primeiro, entender que a Bíblia por si se explica. Ela é a sua principal intérprete.
ela por si se explica. 2, os textos têm apenas um sentido. O que o autor quis dizer. A aplicação é outra coisa. Nós podemos aplicar de diversas maneiras, mas o sentido da passagem bíblica é um único sentido. Nós temos como aplicar de diversas maneiras. 3, o cânon. A Bíblia Sagrada, ela já foi fechada. Do Gênesis ao Apocalipse. Nem se acrescenta nada após o Apocalipse, nem antes do Gênesis. Nem se coloca mais nada no meio da Bíblia Sagrada. Ela já é um livro completo. O que Deus quis revelar para nós está escrito nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, sendo assim, entendendo isto, o pregador iniciante, ele precisa estudar a Bíblia. Eu já quero aqui parabenizar você. Nossos irmãos, alunos aqui presencial, pregador iniciante do Evangelho, no desejo de aprender algo para transmitir para outras pessoas. E a você, meu irmão, que assiste essa aula via o nosso canal do YouTube, Josinildo Gonçalves. Eu louvo a Deus por tua vida. E Deus está satisfeito com sua atitude de querer aprender, por pouco que seja, como eu sempre digo, é um estudo, é um curso para pregadores iniciantes. Não trago aqui tudo desses pontos, mas trago alguns pontos que com certeza tenho consciência disso, que irá lhe ajudar, irá lhe incentivar a estudar a palavra de Deus, a ler a Bíblia Sagrada e ter o desejo de querer mais de Deus para oferecer mais de Deus aos irmãos e aos seus ouvintes quando você estiver assim pregando a palavra de Deus. Deixando essa informação, quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aqui em nosso canal. Não custa nada para você, mas para nós é de muita importância, de muito valor. Você estará nos ajudando a divulgar o Evangelho. Você já é inscrito? Não deixa de dar o like. Não deixa de compartilhar com o irmão, nos seus grupos de WhatsApp, na igreja aí onde você congrega. Passa para os teus irmãos, passa aí para os seus amigos, para que eles possam nos acompanhar também nesse curso. As aulas anteriores estão aqui nessa playlist que nós disponibilizamos aqui para que você possa acompanhar desde a primeira aula. Esta é a 5ª aula. Você pode vir nos acompanhando. Teremos mais algumas aí para que você possa ministrar a palavra de Deus com prazer e alegria. Vamos aqui ao nosso ponto? Sendo assim, entendendo como estudar a Bíblia, elabore um roteiro para o seu estudo. Faça um roteiro de estudo da Bíblia para que você possa seguir esse roteiro estudando a palavra de Deus. Sendo assim, te damos algumas ideias. Primeiro, selecione uma boa versão da Bíblia para estudar. Você pode selecionar, você pode separar algumas versões da Bíblia. De preferência, uma mais antiga e uma mais recente, pelo menos 2 versões, podendo ser mais amplo nesse número de versões da Bíblia. Mas se você tiver pelo menos 2 versões, uma mais antiga e uma mais recente, já irá lhe ajudar muito no estudo da palavra de Deus. Por quê? Quando você lê uma versão mais antiga, há textos que não vai estar bem claro. Aí você pega uma versão mais recente, numa linguagem mais atual, e só em ler o texto já pode esclarecer a sua dúvida naquele texto bíblico
para a glória de Deus. 2, leia textos completos. Analise o contexto de cada texto lido. Não faça uso de versículos isolados. Não estude um versículo isolado, mas leia o texto completo. Use o contexto desse texto para estudar a palavra de Deus, para não correr o risco daquela frase que os nossos professores de teologia, os nossos professores bíblicos nos ensinam. Um texto fora do contexto é pretexto. Então, para evitar o pretexto, leia o texto dentro do seu contexto. Falando de textos e contexto, vamos para o terceiro ponto. Leia o contexto imediato e o contexto amplo. Na leitura da Bíblia aqui, no ponto anterior, eu falei sobre isso, dei uma pincelada sobre isso aí. O entendimento do texto lido pode estar no versículo anterior, ou mesmo no posterior, ou nos versículos posteriores, nos versículos anteriores. Isso se chama contexto imediato. Está ali pertinho, próximo do texto que você está lendo. Como pode estar em todo o capítulo, ou mesmo em todo o livro, ou ainda em toda a Bíblia. Isso é o contexto amplo do assunto que você está estudando. Você está estudando sobre soteriologia, doutrina da salvação. Você precisa ampliar para se estudar sobre esse assunto. Você estuda nos evangelhos, você estuda no livro histórico, nas cartas paulinas, nas cartas gerais, no livro da Revelação, ou no livro profético do Novo Testamento, também nos livros do Antigo Testamento. Lembre-se que o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento, e nisso você tem um contexto para o seu estudo do texto que você está estudando. Sendo assim, vamos para o quarto ponto. Quarto ponto, pesquise o pano de fundo histórico e cultural do assunto, do texto lido. Busque essa informação. Quinto, identifique passagens relacionadas ao texto que você está estudando. E o que é isso? É correlacionar versículos, passagens que estão associadas ao texto estudado. Isso se faz com uma boa concordância bíblica. Quem estuda a palavra de Deus precisa de alguns materiais. É indispensável. Você, eu, pregadores iniciantes, nós precisamos entender que precisamos da Bíblia Sagrada, se possível, o maior número de versões, de traduções possíveis. Falamos aí pelo menos 2 versões, uma mais antiga e uma mais recente. Precisamos de um bom dicionário da língua portuguesa. Precisamos de um bom dicionário bíblico. Precisamos de uma concordância bíblica, de uma chave bíblica, e precisamos de alguns comentários bíblicos, de bons escritores. Precisamos de caderno e caneta para fazer as nossas anotações e ter um bom estudo da palavra de Deus. Sexto ponto, faça anotações de suas dúvidas. É normal, é comum o pregador iniciante estar lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia e encontrar uma passagem mais difícil de interpretação. E é comum abandonar essa passagem bíblica, esse texto, e ir para um mais simples de entendimento. Não faça isso. Pegue a parte que você não compreendeu,
anote no seu caderno e continue o estudo da Bíblia. Continue o seu estudo, continue a sua leitura, o seu estudo. Ao término ali, vá pesquisar sobre aquela passagem que você não compreendeu. Para isso, você precisa de comentários bíblicos, de bons escritores. Converse com o seu pastor, peça orientação a ele sobre o texto. Converse com os pregadores mais experientes, pergunte a ele, pesquise e traga o conhecimento para aquela passagem que você não compreendeu. Para isso, precisa você fazer anotações. Encontrou uma palavra que não está no seu vocabulário? Anota essa palavra. Depois, pega no dicionário da língua portuguesa, vê o significado daquela palavra, busca no dicionário bíblico o significado daquela palavra. E tudo isto vai lhe auxiliar no estudo da palavra de Deus. 7. Dentro do assunto que acabamos de falar, consulte bons comentários. Sabemos sim que a Bíblia é a principal intérprete dela própria, mas não podemos abrir mão dos homens que gastaram-se e deixaram-se gastar estudando a Bíblia para escreverem comentários. Hoje nós temos muitas Bíblias com estudos, com comentários no rodapé dessas Bíblias. Então, faça uso disso. Bíblia pessoal, Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia Shelder. Você vai estudando e busca a compreensão com esses comentários, com esses comentaristas, esses homens estudiosos da palavra de Deus, que se gastaram e deixaram se gastar para estudar. E você consulta eles e assim conclui o seu estudo do texto que você escolheu. 8, para concluir, qual a conclusão do estudo que você fez? Você precisa chegar a uma conclusão do que você estudou. E como saber que você concluiu o estudo e ele está correto? Simples. Verifique se outros pregadores, se outros estudantes da Bíblia Sagrada concordam com a sua conclusão. Se a sua conclusão está compatível com outros pregadores, com outros estudantes da Bíblia. Se tiver, parabéns, você seguiu a linha correta. Se estiver divergindo desses pregadores, dos demais estudantes, você deve ter desviado aí a atenção em algum ponto. Volta, recomeça, faz novamente, estuda um pouquinho mais e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Amém? Deus continue te abençoando. Seja um estudante da palavra de Deus. Elaborou o roteiro para o seu estudo bíblico? Agora, converse com a Bíblia. Converse com o texto escolhido para estudar. A Bíblia vai falar com você. E algumas perguntas indispensáveis, indicadas por quase todos os professores, por quase todos os mestres que nos ensinam, eles dizem o seguinte: 5 perguntas básicas que você precisa fazer ao texto. Quem escreveu essa passagem bíblica? Quando ele escreveu essa mensagem? Onde ele escreveu esta mensagem? Para quem ele escreveu a mensagem? E por que ele escreveu esta mensagem? Fazendo essas perguntas, procure identificar o gênero do texto que você está estudando. O seu estudo será de um melhor proveito para a glória de Deus. E último ponto aqui desse converse com o texto, converse com a Bíblia, o que o autor quis transmitir.
é importante você entender o que o autor quis dizer quando escreveu. A mensagem é uma só. A aplicação pode ser diversa. Pode ser aplicada de diversas maneiras, de várias maneiras. Mas a mensagem é uma só. Identifique, procure entender o que o autor quis transmitir quando escreveu aquele texto. Identifique o gênero literário. Identifique o que o autor quis dizer. Quem escreveu? Quando escreveu? Aonde escreveu? Para quem escreveu e por que escreveu? Fazendo esse plano aí, você terá um bom estudo da palavra de Deus. Amém. Chegamos ao nosso quinto e último tópico da nossa aula de hoje, o pregador e a Bíblia, a sua estrutura, a leitura e o estudo da palavra de Deus. O nosso quinto tópico fala sobre por que devemos estudar a Bíblia. Você já fez essa pergunta a você, pregador? Você, pregador iniciante, já fez essa pergunta a você? Por que devo estudar a Bíblia? Vamos lá? A Bíblia é um livro inspirado por Deus. É impossível interpretá-la sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso, o pregador precisa estudar a Bíblia Sagrada. O pregador precisa buscar a ajuda do Espírito Santo para que ele lhe revele a inspiração da palavra. A Bíblia já foi revelada. O que nós buscamos é a inspiração para entender o que foi escrito. Como foi dito no tópico anterior, que precisamos entender, buscar entender o que o autor quis transmitir, qual a mensagem que ele quis transmitir quando escreveu. E isto nós vamos ter como entender quando buscamos a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Então, a Bíblia é o livro de Deus. O homem natural e pecaminoso não tem como entender se não tiver a ajuda do Espírito Santo. Devemos estudar a Bíblia com a intenção de entender a mensagem de Deus para a humanidade, para nós em particular. Devemos estudar a Bíblia para interpretar da maneira mais correta e possível, com auxílio de bons comentários, com auxílio e ajuda do Espírito Santo, nós vamos interpretar de maneira melhor e mais coerente a palavra de Deus. Lembre-se, a Bíblia é um livro antigo, 4.000 anos. O último livro da Bíblia Sagrada foi escrito há mais de 2.000 anos. A cultura era uma, os costumes eram outros. E nós, para entendermos e trazê-la para aplicar nos dias de hoje, precisamos interpretá-la corretamente. Outras pessoas devem concordar com o que nós encontramos ao estudar a Bíblia. Outras pessoas devem ter também essa mesma linha de pensamento. Se eu tiro uma conclusão, se eu interpreto um texto bíblico que outras pessoas não viram aquilo ali, só eu encontrei, fica difícil de entender que estou no caminho certo. Amém? Por que devemos estudar a Bíblia? Você já fez essa pergunta a você? Você, pregador iniciante, já fez essa pergunta? Por que devemos estudar a Bíblia? Primeiro, devemos estudar a Bíblia com a intenção de entender a mensagem de Deus para os homens. A mensagem de Deus para a humanidade. 2. Devemos estudar a Bíblia
para interpretar de maneira mais coerente e possível. 3. Devemos estudar a Bíblia para uma aplicação pessoal. Sendo assim, chegamos à conclusão da nossa aula. Concluímos nossa aula relembrando a você que você, pregador, precisa conhecer a estrutura da palavra de Deus. Precisa dedicar-se na leitura da palavra de Deus e no estudo da palavra de Deus, para que assim possa, com mais excelência, com mais espiritualidade e com mais conhecimento, transmitir a poderosa palavra de Deus. Lembre-se, as pedras preciosas não estão sobre a terra, mas em sua profundeza. Assim também, as riquezas espirituais estão nas profundezas de Deus. Leia antes de você terminar esta aula, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. E ainda Colossenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz assim: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Como também Colossenses. E por fim, Colossenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus te abençoe grandemente. Grato por chegar até aqui. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like aqui, o seu comentário. Não é inscrito ainda em nosso canal? Aproveita, se inscreve agora. E já te convido para a nossa próxima aula, que acontecerá dia 15 de agosto, aqui no nosso templo sede da Assembleia de Deus, na cidade de Sítio Novo, com os nossos irmãos que assistem à aula presencial. E você que acompanha pela rede social, pelo nosso canal do YouTube, já na segunda-feira estará aí o vídeo para você assistir a sua aula. Estaremos publicando no dia 15, estaremos estudando sobre como compreender a Bíblia Sagrada. Próxima semana, 6ª aula do nosso curso livre para pregadores iniciantes. Abraço, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.